Olá, inscritos do canal Verdades da África, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vamos juntos conhecer 10 países africanos que recebem mais turistas em toda a África. Possivelmente será um destino para você passar as férias. Venha comigo conhecer essa lista maravilhosa. Se tiver algo a acrescentar, acrescente depois de ver o vídeo. Mas antes, queria te pedir, por favor, subscreva-se ao canal Verdades da África. A África é o segundo maior continente do mundo e abriga algumas das mais belas atrações do mundo. Seus 54 países continentais e insulares têm sua própria história, herança e cultura, o que aumenta o fascínio de viajar pelo continente africano. Os viajantes curiosos são recompensados com uma rica história de cultura africana, incluindo comida requintada, canções e danças tradicionais. Neste vídeo, listamos os 10 países que mais receberam turistas em 2022 e têm recebido em anos anteriores. Vamos juntos nessa aventura. 10. Uganda. Uganda é o 10º país mais visitado da África, com 1 milhão de visitantes em média anualmente. Assim como Ruanda, Uganda está se tornando um destino popular para observação de gorilas da montanha. A rica cultura e história do país da África Oriental também atrai visitantes de todo mundo, sem falar da comida que encanta paladares. E assim Uganda está na nossa 10ª posição. 9. Tanzânia. A Tanzânia abriga alguns dos parques nacionais mais conhecidos da África, incluindo o Serengeti, um patrimônio mundial da Unesco, com milhões de animais para observar. Como resultado, safaris e experiências relacionadas à vida selvagem são as coisas mais populares para fazer na Tanzânia e a razão pela qual muitos visitantes visitam o país. A Tanzânia recebe uma média de 1,3 milhões de visitantes por ano, tornando-se o 9º país mais visitado da África. O Monte Kilimanjaro na Tanzânia, a montanha mais alta em África, é uma das mais belas e visitadas do continente. Também atrai muitos visitantes. Estes e vários fatos têm colocado a Tanzânia na nossa 9ª posição dos países mais visitados em África. 8. Quênia. O Quênia, como o país mais visitado da África Oriental, há muito goza de um alto nível de respeito no turismo africano. O país recebe uma média de 1,4 milhões de visitantes por ano, classificando-o como o 8º país africano mais visitado. Quando as pessoas pensam em excursões de safari, o Quênia é talvez o primeiro país que vem à mente. O Masai Mara rapidamente se tornou um destino de safari muito popular e o Quênia ocupa assim a nossa 8ª posição graças à sua fauna maravilhosa. 7. Moçambique. Moçambique é um dos países mais bonitos do mundo e, sem dúvida, um dos principais destinos turísticos da África. O país da África Austral é o 7º país mais visitado da África, com uma média de 1,5 milhões de visitantes por ano. Moçambique é um destino turístico popular na África por causa de suas águas azul turquesa e praias belas. Para além de um povo acolhedor, Moçambique é um lugar incrível para se passar um tempo e provar-se uma das melhores gastronomias do continente africano.
6. Zimbábue. O Zimbábue pode ser o 6º país mais visitado da África, mas reina supremo quando se trata do cenário mais lindo do continente. O país da África Austral recebe uma média de 2 milhões de visitantes por ano. As grandes ruínas de Zimbábue e o Parque Nacional de Hwange são alguns dos destinos populares. O Zimbábue abriga a maior cachoeira do mundo, as Cataratas Vitória, uma das maravilhas naturais de todo o mundo. As cachoeiras são de tirar o fôlego, atraem milhões de visitantes ao longo de décadas e colocam o Zimbábue na nossa 6ª posição nos países mais visitados da África. 5. Argélia. A Argélia, o maior país da África atualmente, é o 5º destino africano mais visitado, com uma média de 2,5 milhões de visitantes por ano. O país do norte da África tem muito a oferecer aos viajantes, de montanhas cobertas de neve a belas costas. Cidades como Argel e Constantino têm uma mistura de estruturas coloniais, tradicionais, islâmicas e históricas, dando-lhes um apelo urbano e moderno. E esse todo conjunto tem atraído vários visitantes todos os anos para conhecerem a Argélia, esse país maravilhoso. 4. Tunísia. A Tunísia é uma pequena joia escondida na ponta do norte da África, dando o sabor mais intenso do clima mediterrâneo às fronteiras do continente. A Tunísia é o 4º país mais visitado da África, com uma média de 8 milhões de visitantes por ano. Tunísia, apesar de seu tamanho modesto, a Tunísia é repleta de história e beleza natural única. A grande mesquita de Cairo, a capital de Tunis, e as antiguidades de Cartago são das principais atrações que mais chamam os turistas para esse lugar maravilhoso. E assim, a Tunísia vigora na nossa 4ª posição dos países mais visitados do continente africano. 3. África do Sul. Com uma média anual de 10 milhões de turistas, a África do Sul é a 3ª nessa lista. O país da África Austral é um destino de safari popular com parques nacionais onde você pode ver a vida selvagem mais emblemática da África. Os 5 grandes animais: o elefante, o leão, o rinoceronte, o leopardo e o búfalo. Joanesburgo e Cidade do Cabo são as megacidades do país, que atraem um grande número de turistas urbanos. As montanhas da Mesa também são um destino turístico famoso, atraindo mais de 4,2 milhões de visitantes por ano. E a África do Sul ocupa a nossa 3ª posição nos países mais visitados da África. 2. Marrocos. O Marrocos é o 2º país mais visitado da África, com uma média de 12 milhões de visitantes por ano. Sua rica cultura e história, bem como sua calorosa hospitalidade e culinária deliciosa, fizeram dela um destino turístico popular. Marrakech é uma das cidades mais vibrantes do mundo, com palácios icônicos e lindos jardins, e é um destino popular. O governo do Marrocos não está deixando pedra sobre pedra no setor turístico. Como resultado, o setor do turismo recebe prioridade, pois é visto como uma ferramenta fundamental para promover o crescimento e o desenvolvimento rápido de Marrocos. E assim, esse país investe muito no turismo e, como consequência, tem recebido várias pessoas anualmente que querem conhecer essas coisas maravilhosas que existem em Marrocos. E assim, ocupa a nossa 2ª posição.
Primeira posição, Egito. Com uma média anual de 13 milhões de visitantes, o Egito é o país mais visitado da África. A maioria dos visitantes vem da Europa, Ásia, mundo árabe, Alemanha e Reino Unido. As pirâmides egípcias, os túmulos do faraó e o templo de Luxor, todos datados de milhares de anos, são as principais cartas de atração no Egito. A cidade de Gizé, com seus monumentos marcantes como a Grande Pirâmide de Gizé e Khufu, é o destino turístico mais popular do país. Assim, nós terminamos o nosso vídeo de hoje com os 10 países mais visitados em África. O que achou do vídeo? Concorda com o ranking? Coloque nos comentários, por favor. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau, obrigado.